Hoje nós vamos falar um pouco sobre os movimentos dos membros superiores. Para que possamos falar um pouco dos movimentos, é preciso entender um pouco sobre as articulações dos membros superiores. Nós temos as articulações da cintura escapular, formada pelos ossos da escápula e clavícula, a articulação do ombro ou gleno-humeral, que é composto pelo osso da escápula e do húmero, a articulação do cotovelo, que é composta pelo osso húmero, rádio e ulna, a articulação rádio-ulnar, composta pelo osso rádio e ulna, e a articulação do punho, formada pelas fileiras do carpo. Bom, para que possamos entender o movimento da cintura escapular, é preciso conhecer um pouco sobre o osso escápula. A escápula ela é um osso em formato de triângulo invertido, com a sua base voltada para cima e seu ápice voltado para baixo. Ela possui dois ângulos importantes que usamos como referência de movimento, que são o ângulo superior e o ângulo inferior. E também é composta por três lados, ou margens: a margem superior, a margem medial e a margem lateral. A escápula ela faz movimentos de elevação e de depressão. Ela também realiza movimentos de abdução e adução. A escápula também faz o movimento de rotação superior, que é quando o ângulo superior da escápula se aproxima da coluna. E também temos a rotação inferior, que é quando o ângulo inferior da escápula se aproxima da coluna. A articulação do ombro ela é considerada uma articulação triaxial, ou seja, ela possui três planos e três arcos de movimentos. O primeiro arco de movimento é chamado de flexão, que é quando o segmento se desloca à frente. A extensão, que é quando o segmento se desloca voltando para a posição anatômica. E a hiperextensão, que é quando o segmento se desloca atrás. Este primeiro arco de movimento está dentro do plano sagital com o eixo látero-lateral. O segundo arco de movimento é chamado de abdução, que é quando o segmento distal se afasta da linha média do corpo. E o movimento de adução, que é quando retorna à posição anatômica. Este segundo arco de movimento está no plano frontal ou coronal com eixo antero-posterior. E o terceiro arco de movimento é a rotação interna ou medial, que é quando a palma da mão vira para dentro, e a rotação lateral ou externa, que é quando a palma da mão vira para frente. O último movimento que o ombro faz é uma particularidade só dele, que é o movimento de flexão horizontal. Para esta movimentação acontecer, é preciso que o ombro faça uma abdução de 90 graus, juntamente com o deslocamento à frente, chamando de flexão horizontal. Quando o segmento se desloca para trás e depois acontece uma adução do membro superior, é chamado de extensão horizontal. É importante destacar que o ombro só realiza essas movimentações devido à escápula, ou seja, acontece um sinergismo entre as duas articulações.
próxima articulação do membro superior é a articulação do cotovelo. Ela é uma articulação considerada dobradiça, ou seja, só tem um arco de movimento. A articulação do cotovelo possui os movimentos de flexão e de extensão. E este arco de movimento está no plano sagital, eixo látero-lateral. A articulação seguinte dos membros superiores é a articulação rádio-ulnar. Ela é muito próxima ao cotovelo, porém não envolve o osso húmero, apenas o rádio e a ulna. Os movimentos desta articulação é chamado de pronação, quando o rádio faz um giro em torno da ulna, voltando a palma da mão para baixo. E a supinação, quando retorna à posição anatômica, virando a palma da mão para cima. A última articulação em que vamos falar sobre os membros superiores é a articulação do punho, que possui alguns arcos de movimento. O punho realiza os seguintes movimentos: o movimento de flexão, quando a palma da mão se aproxima do antebraço, e o movimento de extensão, quando o dorso da mão se aproxima à região do antebraço. O próximo movimento é chamado de abdução ou desvio radial, que é quando a mão se afasta da linha média do corpo, voltado para o lado do polegar, que é o nosso ponto de referência para o osso rádio. E também temos a adução ou desvio ulnar, que é quando a mão se aproxima da linha média do corpo para o lado do dedo mínimo. Bom, agora vamos falar sobre os membros inferiores. As articulações que possuímos nos membros inferiores são a cintura pélvica, o quadril, o joelho e o tornozelo. A cintura pélvica ela é formada por dois ossos ilíacos que se unem anteriormente à sínfise púbica e posteriormente ao sacro. Por ela ter essa união, é considerada uma articulação fechada, ou seja, eu só consigo mexer o lado direito se eu mexer o esquerdo e vice-versa. Por causa disso, ela não tem um movimento muito amplo, diferentemente da nossa cintura escapular, que ela tem vários movimentos amplos, eu consigo mexer um lado sem mexer o outro, porém ela não é feita para sustentar o peso, diferentemente da nossa cintura pélvica, que é feita para isso. Para falarmos dos movimentos da cintura pélvica, é importante termos um ponto de referência, assim como tínhamos na escápula. Na nossa cintura pélvica, nós vamos achar como ponto de referência as nossas espinhas ilíacas, que é as duas bolinhas que temos ali na região do quadril. Então é essa a nosso ponto de referência. Bom, botando os dedos nas espinhas ilíacas antero-superiores, podemos fazer um movimento de anteroversão, que é quando jogamos o quadril para frente, e retroversão, quando encaixamos ele atrás. Temos o movimento de inclinação para a direita, sendo que é considerado o lado que desce, e a inclinação para a esquerda. E o último movimento é a rotação para a direita e a rotação para a esquerda, sendo considerado o lado que vai para trás durante a rotação. A próxima articulação é a articulação do quadril ou articulação coxo-femoral, que também tem 3 arcos de movimento. Temos como movimento desta articulação a flexão, quando a coxa se aproxima ao tronco, a extensão, quando a coxa se afasta do tronco, e também permite a hiperextensão. Temos também o movimento de abdução, quando a perna se afasta da linha média do corpo, e o movimento de adução, quando ela retorna para a posição anatômica. Nós temos também a rotação interna ou medial, que é quando o fêmur faz uma rotação virando o pé para dentro, e uma rotação externa ou lateral, que é quando o fêmur faz um giro colocando o pé para fora. A próxima articulação que vamos falar é a articulação do joelho, que envolve os ossos do fêmur e da tíbia. Essa articulação permite
que possamos fazer o movimento de flexão quando colocamos a perna para trás, o movimento de extensão quando voltamos ela para frente. Também possuímos a rotação interna ou medial, quando a tíbia vira para dentro, e a rotação externa ou lateral, quando a tíbia vira para fora. A última articulação que temos dos membros inferiores é a articulação do tornozelo, que permite uma ampla movimentação para a locomoção. Os movimentos que possuímos nessa articulação são a flexão plantar, que é quando a ponta do pé se inclina para baixo, e a flexão dorsal, que é quando os dedos do pé apontam para cima. Nós temos também a abdução, que é quando é um movimento sutil de virar o pé para fora, e a adução, que é quando é um movimento sutil de virar o pé para dentro. Nós ainda temos um movimento que é a combinação da adução junto com a flexão plantar, que é chamado de inversão. E quando juntamos a abdução junto com a flexão dorsal, nós temos o movimento de eversão. Para finalizarmos, vamos falar sobre a coluna vertebral. Ela é dividida em várias partes com diferentes características e funções. Vamos dividi-las e classificá-las como região cervical, região torácica, região lombar e região sacrococcígea. A coluna vertebral pode realizar seus movimentos de forma isolada em cada região, já citada antes, ou de uma forma global, que envolve toda a nossa coluna. Os principais movimentos que temos da coluna vertebral são de flexão, quando o tronco se leva para frente, de extensão, quando o corpo retorna para trás, numa posição anatômica, e a hiperextensão, quando o tronco se coloca para trás. Temos a inclinação, que pode ser a inclinação para a direita, deslocando o tronco para o lado direito, ou a inclinação para a esquerda, que desloca o tronco para o lado esquerdo. A coluna também faz o seu movimento de rotação no seu próprio eixo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, eu posso girar o meu tronco para a direita e girar o meu corpo para a esquerda. Agora vamos falar um pouco sobre os movimentos de forma isolada em cada região. Bom, apesar de elas serem as mesmas movimentações, elas ocorrem com uma amplitude de movimento muito diferente, como vamos visualizar agora. Na região cervical, nós temos a flexão, a extensão, a hiperextensão. Nós também temos a inclinação para o lado direito e para o lado esquerdo. E também conseguimos fazer a rotação, tanto para a direita quanto para a esquerda. Na região torácica, temos os mesmos movimentos, porém de uma forma menos ampla do que na região cervical, como pode ter sido observado. Na região lombar, nós temos os mesmos arcos de movimento. Então, flexão lombar, extensão, hiperextensão, inclinação lateral e rotação, tanto para a direita quanto para a esquerda. Bom, os movimentos da região lombar estão intimamente ligados à cintura pélvica, ou seja, eu só consigo realizar o movimento corretamente se movimentar a cintura pélvica. O tronco também vai se movimentar de acordo com a movimentação da região lombar, juntamente com a cintura pélvica. E esses são os movimentos dos nossos membros superiores, inferiores e coluna. Até mais!